The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Vou pedir hoje que o jovem Gledson ore para nós. Pode ser, Gledson, por gentileza? Chegando aí, pastor. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que está começando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e pedimos ao Senhor que continue, Pai, cuidando de cada um de nós, cuidando de nossas famílias, cuidando de nossos projetos e dos nossos medos também. Esteja conosco, Pai. Nos dê um bom dia em sua presença, nos dê uma boa palavra agora nesse momento, que ela possa ser instrutiva para a nossa vida, que ela possa entrar em nosso coração, nossa mente, e que a gente possa colocar em prática desde já. Esteja conosco, Pai, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Gledson. Abra sua Bíblia. No livro de João, capítulo 9, verso 1 ao verso 3. João, capítulo 9, verso 1 ao verso 3. Este assunto de hoje, você vai perceber enquanto a gente vai conversando aqui que algumas questões são óbvias, são alguns pontos lógicos até. Ao mesmo tempo, esse assunto de hoje vai nos fazer questionar algumas coisas que nós já dissemos e que nós já pensamos. Você viu o título ali? Qual o seu pedido? Já fez aí o seu pedido? Já imaginou qual vai ser o item da sua lista? Analise comigo então João 9, verso 1 ao verso 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu li muitas vezes esse relato como se Jesus estivesse sendo um pouco oportunista. Sabe essa impressão que ele não estava se preocupando muito com o rapaz, mas se preocupando mais com agora chegou a minha vez, a minha chance. Algumas vezes eu li dessa forma. Me perdoe se isso te ofende, mas eu estou apenas abrindo o coração aqui. Talvez você já tenha feito a mesma coisa. Um camarada chamado Dostoiévski disse o seguinte, você já deve ter ouvido esse nome: é o milagre que a humanidade procura, e não a Deus. Essa frase tem verdade. Você acha que tem? Tem verdade nessa frase? É um milagre que a humanidade procura, e não a Deus. Perceba essa relação utilitarista que muitas vezes nós temos com Deus. Se estamos buscando um milagre e não uma relação, estamos então procurando por algo pontual. Algo que eu penso que eu necessito. As consequências disso são trágicas. Por exemplo, eu enxergar a Deus não sendo Deus, mas apenas como o detentor dos meus desejos. Eu olho para Deus como o gênio da lâmpada. Daí, a dinâmica da vida deixa de ser de Deus para mim e passa a ser de mim para Deus. A relação só vai existir se eu estiver interessado em algo que Ele possa me dar. Aí existe o perigo da religião da barganha. Eu já usei uma vez a expressão, não é minha, eu não lembro de onde veio, acho que foi do pastor Fernando Iglesias, que nós às vezes olhamos para Deus como um caixa eletrônico, eu só vou ali para receber. Se eu ainda não recebia, porque ainda não fiz o suficiente, às vezes eu penso. Eu preciso fazer um pouco mais ainda.
Então nós passamos a desvalorizar as coisas simples da vida, passamos a esperar somente por coisas grandes, fantásticas, fenômenos extraordinários. Jesus falou sobre João Batista assim: João foi o maior dentre os nascidos de mulher. E aí, se a gente olha para João Batista na Bíblia e tal, a gente percebe que não houve nenhum milagre, não houve nada de extraordinário e tal. Não vemos nenhum milagre na história de João. Milagres, em nenhum momento, quando a gente olha para os milagres na Bíblia, nós percebemos que os milagres em nenhum momento mudam algum aspecto da vida do ser humano. Não mudam a natureza. O ser humano muda, na verdade, através do relacionamento com Deus, na simplicidade do relacionamento com Deus, no comungar. Os milagres não aumentam a fé, não nos tornam mais obedientes, nem mais firmes na fé. Por exemplo, o povo andou 40 anos no deserto com Deus, viram coisas extraordinárias. Mesmo assim, era um povo que estava todo o tempo duvidando, todo o tempo desobedecendo. Jesus falou assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Abraão teve vários diálogos com Deus, Jacó lutou com Deus a noite toda. Por outro lado, você vê José, que teve sonhos, mas nunca teve um diálogo. Você nunca vê na Bíblia um diálogo de José com Deus. Entretanto, é um representante interessante de fé na Bíblia. Uma fé isenta de milagres. É um camarada que sofreu a vida inteira. E por não ver e mesmo assim confiar, ainda que não houvesse milagres e manifestações externas, ele foi colocado num patamar diferenciado no livro de Gênesis. O milagre, amigos, que teoricamente despertaria a verdadeira crença de que Jesus era o Messias, você vê ali nos evangelhos e pensa assim: não, esse milagre aqui vai fazer com que todos creiam em Jesus. Inclusive, a narrativa nos leva a entender isso. Jesus vai e ressuscita Lázaro. É justamente o que faz com que as pessoas decidam matá-lo. Enquanto uns dizem, este é o Messias, este é o Cristo, por outro lado, alguns estão dizendo, é melhor a gente dar um jeito nele. O milagre depende muito da percepção de quem o observa, de quem o vê. Certo? Quando o povo sai do Egito, você vê um milagre atrás do outro. Toda aquela questão ali das pragas, né, enquanto eles estão no Egito ainda, o mar se abrindo, a coluna de nuvem, coluna de fogo, o maná que cai do céu, as codornizes, água saindo da rocha, um milagre atrás do outro. Pergunta, por que isso não acontece hoje? Não vemos essas manifestações constantes, uma atrás da outra. Mas analise comigo. Nosso milagre diário está nas nossas mãos. Nosso milagre diário está nas nossas mãos. A Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos o texto escrito há tantos e tantos anos e temos acesso hoje a tudo isso, tudo aquilo que Deus falou. Essa é uma manifestação miraculosa de Deus ainda hoje. Inclusive, nesse trimestre que nós estamos estudando ali, a Bíblia e tal, há vários elementos ali que nos fazem perceber quão milagrosa é essa manifestação, o fato de nós termos quão milagroso é nós termos a Bíblia nas nossas mãos hoje. Concorda comigo? Acontece que nessa relação utilitarista que muitas vezes nós criamos, Deus se torna refém de nossas vontades, de nossos desejos utilitários. Deus de milagres para mim. E aí eu acabo não estando preocupado em ser milagre para outros. Você já deve ter ouvido algumas coisas assim. Eu fui num assalto e tal, e graças a Deus o meu amigo morreu e eu não. Já ouviu coisas meio assim? Ou então o camarada ali no fim da partida de futebol vai ser entrevistado. Nós ganhamos, o Senhor esteve com a gente, porque eu orei e a gente virou o jogo, etc. Já ouviu essas coisas assim? O jogador faz o gol e aponta para o céu. Isso aí foi por Jesus, ele foi fiel e tal, esse tipo de coisa. Espera aí, não foi fiel contra o time? Percebe algumas dinâmicas que a gente desenvolve?
mas não tem ninguém que crê, então, que Deus esteve contra o time, é a necessidade de usar a religião, muitas vezes, como âncora de realização individual, daquilo que eu considero importante. Aí eu transformo Deus em um produto. Analise comigo, ó. Eu pago com meu dízimo, eu pago com meu estilo de vida, eu pago com a minha alimentação, eu tenho aquela mensalidade. É muito importante eu enfatizar um detalhe. Dízimo é bíblico, Deus orientou, Deus estabeleceu, estilo de vida, alimentação, tudo isso é de Deus. A crítica que eu faço aqui é de nós muitas vezes utilizarmos isso como moeda de troca. Como moeda de troca. Então, tem aqueles que entendem assim: eu fiz, então eu mereço, eu paguei com o meu dízimo, eu tenho um estilo de vida, eu tenho aqui uma maneira de me alimentar e tal, então eu mereço, eu estou pagando a minha mensalidade. Então, nós transformamos a Deus num Deus de plano de saúde. Quando você tem que usar, ele tem que estar lá. E não há muitas vezes relacionamento de verdade. Buscamos a Deus apenas quando precisamos. É o Deus dos milagres, por assim dizer. Quando nós estabelecemos essa relação de que aquilo que eu preciso, ele faz, logo ele só faz mediante uma condição. E não faz gratuitamente, eu preciso fazer alguma coisa. E transformamos a Deus num Deus que carece de nossas ofertas. Um Deus da Idade Média. Fazemos dele um produto e o Deus produzido. Pois eu é que determino o que ele é. Ele é um pouco, na verdade, de você. Na verdade, muito mais do que o que ele é de fato. Existe uma certa tendência hoje, infelizmente, no cristianismo, a cada ano que passa, de nós revertermos aquilo que a reforma protestante conquistou. Você concorda com isso? A gente vai se apegando a coisinhas e se apegando a crendices e tradições e tanta coisa que a reforma foi capaz de se desvencilhar. O tempo vai passando e parece que a gente vai se apegando de novo a essas coisas. Analise comigo. A primeira vez que aparece milagre na Bíblia é com a gravidez de Sara. Aí você pode dizer, tá, mas teve o dilúvio lá. Eu acredito que o dilúvio é mais uma questão de um juízo divino do que um milagre. Milagre na Bíblia, os milagres na Bíblia estão sempre no seguinte contexto. Acompanhem comigo. A narrativa bíblica apresenta um contexto de impossibilidade e logo na sequência vem a resolução da impossibilidade. Sara era estéril no capítulo 11. Aí no capítulo 12, Deus fala a Abraão que Abraão vai ser pai de nações. Deus diz então qual é a impossibilidade e logo em seguida ele traz a promessa. Mas a promessa é impossível. Então ele apresenta a impossibilidade e para resolver a impossibilidade, ali em Gênesis 17, 18, ele fala, acaso alguma coisa é impossível para Deus? Então, amigos, milagre, de acordo com a construção bíblica, é o impossível se tornando possível. De acordo com a construção bíblica, milagre é o impossível se tornando possível. Assim, nós somos capazes de distinguir os milagres dessas manifestações de julgamento. Analisa comigo, no Novo Testamento agora. Cristo falando com o jovem rico. Ele fala depois sobre o jovem rico. É impossível um rico entrar no reino dos céus. Porque, não, pastor, mas ele não diz que é impossível, ele diz que é muito difícil e tal. Ele compara com um camelo passando no fundo da agulha. E dá para um camelo passar no fundo da agulha? Jesus está dizendo claramente que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Quando ele tem aquele diálogo ali com o jovem rico, em seguida ele fala para os discípulos, é impossível. Mas o impossível dos homens é possível para Deus, é o que Jesus diz. E aí no capítulo seguinte nós vemos quem? Zaqueu se convertendo e tendo a disposição de se desapegar de bens materiais e fazer o bem aos outros. Mas quando Deus faz o milagre do nascimento, vamos voltar lá atrás, quando Deus faz o milagre do nascimento de Isaac, por exemplo, o nascimento do menino não é um fim em si mesmo, definitivamente. Ele vem para dar continuidade às promessas da aliança. Não é um fim em si mesmo.
Nós temos a tendência de fazer essa mesma confusão com questões como oração, bênção. Nós muitas vezes pensamos que é tudo um fim em si mesmo. A bênção é para mim, acabou. Ah, fui abençoado, acabou. O milagre é para mim, acabou. Você já deve ter ouvido o seguinte: vamos orar por esse determinado propósito. Vamos orar juntos. Quanto mais a gente orar por essa questão, maiores são as possibilidades desse pedido ser atendido. Vamos fazer aqui uma corrente de oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tipo um abaixo-assinado, sabe? Se não der certo é porque faltou gente. O milagre, na verdade, ele tem uma finalidade além do milagre em si. O milagre, ele tem uma finalidade. O mar vermelho se abrir, as pragas caindo, tudo isso não era um fim em si mesmo, tinha um objetivo. Era um testemunho para os egípcios. As outras nações eram um testemunho para as outras nações, para que eles pudessem conhecer a Deus. Os cananitas conheceram muito bem esse Deus. Raabe, 40 anos depois, estava dizendo que conhecia esse Deus. Então, o milagre é um meio para um fim. E o fim é outro. O milagre não é para você. O milagre não é o próprio milagre. O milagre tem um objetivo. É para um fim. E o fim é outro, não é você. Abraão, eu tive um filho e fui abençoado. Não. Na verdade, a bênção é o filho ter outro filho, que vai ter outro filho, e assim abençoar todas as famílias da terra. O milagre é com um propósito. Você recebe o milagre não porque eu amo você, Deus está dizendo, mas porque eu quero abençoar todas as famílias da terra. Tente analisar todos os milagres que vêm à sua mente a partir dessa perspectiva. Coloque esses óculos agora. Milagre é o que Deus faz através de mim para os outros. Analise todos os milagres dessa perspectiva. Se o propósito de Jesus fosse apenas curar e este fosse um fim em si mesmo, teria sido muito fracassado. Porque todos os que Jesus curou, todos os que Jesus ressuscitou, já morreram de novo. Teria sido um fracasso. Se os milagres que Jesus realizou ao longo do seu ministério fossem um fim em si mesmos, pense em quão fracassado teria sido esse ministério. Ele não curou todos os leprosos que existiam. Ele não curou todos os paralíticos. Quantos sepultamentos passaram em branco sem que ele se manifestasse? Quantos casamentos Jesus poderia ter ido e multiplicado o vinho? Não faz sentido? Para você não se sentir mal e pensar assim, puxa vida, por que minha concepção de milagre é tão distorcida assim? Os discípulos pensavam da mesma forma. Era exatamente assim que os discípulos pensavam. O homem cego. Eles perguntam para Jesus, quem pecou? Eles estão repetindo com essa pergunta a lógica dos amigos de Jó. Não, há uma razão para ele estar assim nessa situação. E a resposta de Jesus sai dessa perspectiva pequena, Jesus amplia quando ele diz assim, que nem o pai, nem os pais, nem ele, mas existe uma razão. O milagre está relacionado à instituição do reino. Você já deve ter visto vários vídeos desses de testemunhos, né, e tal. Aí tem um vídeo que foi visto uma vez que contava mais ou menos assim. O menino estava com amidalite. Aí no vídeo o médico diz, o seu filho está com amidalite e ele vai ter que operar. As amígdalas são a primeira barreira de combate às bactérias. Por isso, seu filho estará exposto a todas essas bactérias. Aí tem todo aquele drama da amidalite, né? Tem gente, na verdade, que passa a vida inteira com amidalite. E leva muito tempo para operar e tal. Mas ali nesse vídeo tinha todo esse drama e tal. E aí os pais vêm e falam, mas nós não queremos que o nosso filho opere. Então nós vamos orar e fazer um pacto com Deus. Se nosso filho for curado, nós vamos dar dinheiro, o dinheiro que seria para a cirurgia, nós vamos dar para a igreja. E nós vamos mudar o nosso estilo de vida.
aí tem aquela musiquinha e tal de fundo. Daí passa um tempo e o menino é curado. E o médico com os exames na mão fala, é um milagre, é um milagre. Você percebe quão horrível essa construção? Quão horrível essa construção? Quão fora da realidade bíblica está essa construção? O milagre foi para o menino ser curado de uma doença, amidalite, uma cirurgia que tanta gente faz. Mas ele foi curado com uma condição, de acordo com essa construção. Quantas pessoas vão ver um vídeo desse e dizer assim, bom, o meu filho tem X, o meu filho tem Y, então eu vou fazer um pacto com Deus e vou dar tanto se o meu filho for curado. E aí o meu filho vai ser curado. Percebe o perigo de nós olharmos para os milagres dessa perspectiva? Dois perigos. Associamos o milagre a nós mesmos. Por quê? Porque eu paguei, porque eu fiz um pacto, porque eu sou bom, porque eu sou santo, ou porque eu me alimento direito. Segundo perigo, a bondade não é mais de Deus, a bondade é minha. De nada, Senhor. A bondade é minha agora. Obrigado, Senhor, por me dar o milagre que eu mereci. Obrigado por me dar o milagre que era a sua obrigação me conceder diante de tudo aquilo que eu fiz. Aí, quando a gente pensa e constrói o milagre dessa forma, nós tiramos todo o poder de Deus no processo, pois nós supomos que ele só age em resposta. E eu concentro todo o sobrenatural no mais natural de tudo, que é a minha reação mesquinha de fazer um pacto com Deus. Já parou para pensar no que a gente às vezes ensina para as crianças? Jesus é o Deus que faz milagres. Ele ressuscita Lázaro, ele faz o cego enxergar. Exatamente, Jesus faz milagres, ele ressuscitou Lázaro, verdade, tudo isso. Mas nós talvez limitamos Jesus a esse que faz milagres. Jesus faz milagre, ressuscitou Lázaro, faz esse enxergar, faz esse andar e tal. Mas aí se o pai da criança morre, a criança vai pensar, vixe, Deus não existe. Deus não existe. Nós não ensinamos que Jesus perdoa pecados. Nós não ensinamos que ele reconcilia Deus com o homem. Não ensinamos que traz paz a toda a humanidade. Não ensinamos que é nosso intercessor, que é nosso mediador. Ensinamos que é quem faz milagres. Acabamos ensinando que ele é um mágico, ele é um curandeiro. É como se fosse o gênio da lâmpada. Mas tem que esfregar a lâmpada em jejum, durante 40 madrugadas. Aí vai dar certo. Então a gente cria um monte de condições para alcançar o favor divino. Entende? Mas quando nós lemos a Bíblia, nós lemos os evangelhos, nós damos de cara com um Deus que nos ama de graça. Nós somos amados. Jesus não fez nada, Jesus não fez nenhum milagre, não fez nenhum discurso e o Pai aparece dizendo, esse é o meu filho amado. Pensamos assim, deixa eu conquistar primeiro o amor de Deus. Na verdade, esse é o amor que eu já tenho. Eu vou tentar resumir tudo o que eu disse da seguinte forma. O milagre não depende de mim, não depende de você. O milagre não é para você. O milagre é para outro. E está sempre centrado no poder de Deus, de fazer o impossível se tornar possível, para que a promessa dele se cumpra, não para você, mas para os outros, ou seja, através de você.